Então é o seguinte, é a Marisa Morim na área, eu sou psicóloga e especialista em relacionamento de casal e família, formada há 11 anos pela Universidade Federal de Uberlândia, e é um prazer conduzir esse trabalho aqui com vocês. Né? Essa, se não me engano, já é a 4ª ou 5ª edição desse aquecimento, então nós já temos uma estrada aqui fazendo esse trabalho, e eu digo para vocês que eu faço com muito amor. Que eu faço sabendo a responsabilidade, os ombrinhos pesam, tá? Eu sei a responsabilidade de estar conduzindo esse trabalho, porém eu sei o alcance e sei o que a gente pode fazer através dele. A gente pode aumentar a estatística de mulheres que conseguem restaurar seus casamentos, e é isso que eu quero aqui com você. Para isso eu preciso que você se comprometa. Esse não é um trabalho onde eu consigo fazer sozinha. Eu consigo fazer a minha parte e vou fazer a minha parte, e eu preciso que você esteja comprometida comigo. Então, enquanto as mulheres vão chegando, nas próximas aulas, pessoal, a gente já vai começar a aula com teoria, tá? Hoje é porque é o primeiro dia, eu preciso me apresentar, preciso contar para vocês que estão chegando aqui através de convites, né, de outras mulheres que já acompanham o meu trabalho, só para vocês entenderem, né, o que está acontecendo aqui hoje. Então eu, como especialista, psicóloga e especialista em relacionamento de casal, com muita seriedade, com muito respeito à instituição família, com muito respeito à dor que você pode estar passando nesse momento por estar com um casamento em crise, eu venho aqui hoje a começar o aquecimento para a imersão Salve o Seu Casamento, que é um evento lindo e maravilhoso que vai acontecer do dia 7 ao dia 14, online, totalmente gratuito. E para vocês chegarem lá com muita clareza sobre o que vai ser ensinado lá, para que você já tenha bagagem para compreender e fazer o que é preciso fazer para trazer essa restauração para o seu casamento, então nós decidimos há um tempo atrás fazer essas aulas de aquecimento. Então é uma sequência de 10 aulas, tá? Ininterruptas, começa hoje, a gente termina no próximo domingo. Então tem aula amanhã, tem aula domingo, tem aula segunda, e você pode convidar outras mulheres para participar. Inclusive agora, você pode clicar nesse aviãozinho que está aqui e convidar 1, 2, 3, quantas mulheres você sentir no coração, né, que devam estar aqui conosco aprendendo e fazendo a diferença na vida e no casamento delas. Elas podem começar a participar a partir de amanhã, a partir de domingo, não tem problema. Eu tomo todo o cuidado de fazer as aulas de forma que, independente do dia que ela chegar, só que o que vocês que estão aqui na primeira aula ou que vão assistir, né, a reprise, se a gente deixar a aula gravada, né, isso aí eu vou decidir no final. Se vocês participarem, se vocês indicarem, se vocês comentarem, se vocês colocarem coração aqui, esse coraçãozinho, sabe? Que fica subindo aqui, ó, quando vocês colocam ele, vou contar um segredo para vocês. Quando vocês colocam esse coraçãozinho aqui subindo, primeira coisa, eu vejo que, tão felizes por estar aqui. Que bom, porque às vezes os comentários sobem tão rápidos. Oi, Flavinha Bertola, que linda você por aqui, uai. Minha aluna querida também. Então, o que acontece? Quando você coloca esse coraçãozinho aqui, além de eu já bater o olho e ver que você está feliz por estar aqui, ou que você está aprendendo algo importante ao longo da aula, o Instagram entende que é um conteúdo muito rico, e aí ele entrega para um número muito maior de pessoas, tá bom? Então, por isso que eu peço vocês para colocarem esse coraçãozinho, e durante a aula eu vou deixar os comentários em alguns momentos desligados, tá? Para que vocês possam se concentrar, e eu também. E depois eu abro novamente os comentários. E aí, durante esse momento em que os comentários estiverem fechados, através desse coração, eu vou sabendo se o que eu tô falando tá fazendo sentido para você. E aí, quanto mais eu percebo que tá fazendo sentido, mais eu vou aprofundando, tá? Se eu perceber que não tá fazendo sentido, eu fico mais no raso, até que faça sentido. Mas vocês vão ver que vai fazer sentido desde a primeira frase que eu vou trazer para vocês. Então, apresentações feitas, né? Nós estamos hoje na primeira aula do aquecimento, que dura 10 dias. E eu estou nesse aquecimento preparando vocês para a imersão Salve o Seu Casamento, que vai acontecer lá na frente, dia 7. E aí, ao longo dos nossos encontros aqui, eu vou te falando mais sobre o aquecimento, tá? Agora vamos focar, então,
aqui no aquecimento. E o tema de hoje, eu preciso falar com vocês o que eu trago nessa aula de hoje, porque o que eu vou trazer nas próximas aulas sobre traição, sobre mulher que está insegura e precisa se fortalecer, se tornar mais confiante, a aula sobre diálogo, a aula sobre ciúme, a aula sobre insegurança, a aula sobre marido que não procura ajuda, a aula sobre como você, enquanto mulher, pode influenciar o seu marido. Essas aulas todas que estão por vir, depende do que eu vou falar com vocês nessa aula agora. Por isso que quem for chegando ao longo das nossas aulas, eu vou sempre pedir para voltar e assistir essa aula. Por isso que eu quero que vocês participem bastante para eu poder deixá-la salva, tá? Porque sim, vocês vão ver que se vocês participarem, se vocês vierem pro ao vivo, a gente combina aqui, só que nem todas ficam gravadas, por isso que é importante, né? Às vezes dá problema na internet, como deu esses dias, né? Na nossa aula da panelinha, deu um problema, acho que no Instagram, a gente não conseguia salvar a aula. Enfim, então, que bom que você está aqui. E vamos trabalhar. A aula de hoje, por que é tão difícil fazer um casamento dar certo? É fundamental que você entenda de partida por que é difícil fazer algo que é tão bom, que a gente sonha tanto. É algo que a gente, desde menina, a gente já está sonhando, idealizando, brincando com as nossas bonecas. Por que é tão difícil fazer algo tão bonito, né, que é sagrado, família, constituição de família? O casamento é, né, o primeiro passo ali para a efetivação da família. E por que é tão difícil fazer dar certo? Claro que você já deve ter aí algumas respostas. Porque homem é muito diferente de mulher. Sim, mas hoje eu vou trazer algo muito profundo e muito novo para você. E aí você vai entender então que realmente, sem saber disso, fica muito difícil fazer um casamento dar certo, mesmo que tenha amor, mesmo que tenham filhos, mesmo que tenham assim jurado, né, feito compromisso de ficarem juntos até que a morte os separasse. Então, hoje eu vou abrir para vocês segredos que não são revelados por aí, tanto que vocês vão ver o tanto que realmente é novo isso que eu vou trazer para vocês, mas que a gente precisa saber para fazer o casamento dar certo ou para restaurar um casamento que já às vezes caminhou para uma separação, ou o marido está dormindo em quarto separado, enfim, isso aí nós vamos falando ao longo das nossas aulas. Então, o que acontece? Eu quero trazer, antes de mais nada, uma informação. Que se você está com o seu caderno, convém você anotar. Uma informação que traz uma esperança, mas é uma esperança baseada em dados de realidade. A maioria dos casamentos em crise pode ser restaurada. A maioria dos casamentos que estão em crise pode ser restaurada. Por que então tantos divórcios acontecem? Porque, infelizmente, as pessoas elas param no meio do caminho do processo de restauração, por causa do cansaço. Eu tenho certeza que várias vezes você se pegou confusa entre se divorciar, mesmo contra a sua vontade, mas parece que não tinha outra solução a não ser se divorciar, e ao mesmo tempo um medo muito grande de dar esse passo, de colocar um ponto final na sua família, no seu casamento. E quando a gente entra nessa confusão entre o que eu quero e o que eu tenho medo, essa confusão começa a colocar, como se fosse uma venda nos seus olhos, e você começa a ficar confusa. Na confusão você começa a andar em círculo, não avança, não encontra solução. Quem se sente aí? Eu vi aqui a Carol, vi a Pamela dizendo, a Cida dizendo. Quem aí já passou ou está passando, coloca eu. Ou já superou, né? Mulheres que já passaram dessa fase, que às vezes agora está com o casamento em crise, mas não está mais pensando em divórcio. O marido talvez já tenha voltado para dentro de casa e agora está precisando encontrar, né, uma maneira nova de se relacionar. Coloca aí para mim. Quem já passou, eu já passei no meu primeiro casamento, tanto que caminhou para divórcio. Quem aí já passou, está passando, já passou ou está passando por essa fase, né, dessa confusão entre querer
fazer o casamento dar certo e ter medo de chegar ao divórcio. Às vezes está o oposto. Marisa, eu quero me divorciar, mas eu tenho muito medo de estar dando um passo errado. Olha só que complexo. E aí você dorme com o coração apertado, você acorda com o seu coração apertado, porque você não sabe qual desses dois caminhos vão acabar tendo mais força aí e por onde você vai trilhar. E quantas mulheres que optam, né, pelo divórcio simplesmente porque parou no meio do caminho, porque não via mais solução. O que eu quero hoje com você, mulher, a partir da nossa primeira aula aqui do aquecimento e de tudo que nós estamos preparando para vocês ao longo aí dos nossos dias de aquecimento e depois lá na imersão, é te mostrar que com conhecimento, esse é o meu trabalho como especialista em relacionamento de casal, como psicóloga, eu escolhi, de todas as áreas da psicologia, eu escolhi, porque meu coração pediu para trabalhar na restauração de casamentos e família. Então, o meu trabalho aqui hoje é para ajudar você a tirar esse cansaço, porque cansada desse jeito, mulher, você fica olhando para baixo, você não enxerga a linha do horizonte. Você não enxerga o seu poder. Você esquece que você é uma criatura divina. Na verdade, você esquece que ele também é uma criatura divina. Porque no cansaço, no sofrimento, fica tudo muito confuso. E aí na dor é muito mais fácil de, né, criticar o outro. Então, o meu trabalho aqui é ajudar você. Vamos lá. Primeiro ponto, eu preciso e quero, por isso que você precisa fazer a sua parte, eu quero te ajudar a aliviar esse cansaço. Eu quero ser junto com você, segurar junto com você uma lanterna para clarear caminhos. Eu quero que fique claro para você. Ao final dessa aula, por exemplo, eu já quero que algo tenha clareado aí para você a respeito do seu casamento, tá? Nossa, Marisa, mas que pretensão. Sim, temos essa pretensão, que algo vá clareando em cada aula. Que mais? Além de te ajudar, então, a aliviar esse peso nos seus ombros, te trazer força, te trazer vitalidade, para você ter coragem de tomar a sua decisão. E de preferência, sem forçação de barra, é você quem vai escolher, mas de preferência, enxergar um caminho de possibilidade para a restauração do seu casamento. Mas essa escolha é você quem vai fazer lá no final. Então não tem que hoje sair daqui decidida se você quer, né, se separar, pedir o divórcio, separação de corpos, sei lá do que, né, um experimento, não precisa. Mas óbvio que se você sair hoje dessa aula já com desejo de voltar amanhã e depois, para você, por estar fazendo sentido e você vendo que o que você quer, na verdade, é restaurar o seu casamento, nem que essa seja a última tentativa. Nem que você entenda, é a última tentativa. Eu vou fazer isso por mim, pelo meu casamento. Marisa, mas eu já fiz tanto. Mas fazer tanto de forma errada, por falta de clareza sobre quais são os passos, acaba te cansando. Então você vai ter que esquecer esse cansaço aí. Vai ter que resetar. Começar agora. Por isso que a gente começa com uma música alta astral. O som começa alto, pra gente poder elevar nossa energia. Para que você vá tirando esse cansaço do seu ombro e tope fazer o que eu vou te ensinar. Só que também, nesse nosso trabalho aqui, mulher, eu preciso ser muito honesta com você, já desde o ponto de partida. Você precisa olhar para os seus pontos de cura. Sim, você vai precisar ver onde você também precisa se curar. E eu vou fazer isso com tanto carinho, com tanto amor, que você não vai nem perceber o tanto de coisa que você vai descobrir sobre você, mas de forma amorosa, mas vai descobrir. E descobrindo os pontos de cura, obviamente, vamos fazer algo para se curar. E também os pontos de cura nele, sim, porque o nosso marido também precisa de cura. Ele também é um ser humano falho. A gente sempre acha que é muito mais do que a gente, né? Não é? Quem aí acha que o marido é mais falho que a gente, que você?
Geralmente a gente acha. Aí eu fico pensando, será que eles também acham que a gente é muito, né, do que eles? Né? Não sei. Mas enfim. Então aqui, pronto, resumindo o nosso trabalho, então vai ser, eu vou ajudar você a aliviar esse peso no seu ombro e no seu coração, esse coração apertado, eu quero que a alegria vá voltando a estar presente na sua vida. Olha só, sim, isso é possível que hoje você saia dessa aula já mais feliz, e eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, e eu quero que você vá me contando isso nas caixinhas de perguntas que eu vou abrir, tá? E outra coisa, eu vou então ajudar você a clarear caminhos e te mostrar os passos, e vou também te ajudar a reconhecer os seus pontos de cura e os pontos de cura do seu marido, beleza? Por isso que mais à frente nós vamos ter aulas temáticas específicas sobre vícios, sobre como aumentar diálogo, como diminuir brigas, como lidar com suas inseguranças, falta de confiança em você mesma, traição e outros erros graves. Nós vamos falar de tudo isso aqui, tá? Dentro do aquecimento. Então, beleza. Você já tá sabendo até aqui, então, que a maioria dos casamentos em crise pode ser restaurada. A maioria. Pronto. Eu acho que isso já é o suficiente, né? Pra gente ter muito desejo de trabalhar em relação aos casais. Mesmo estando em crise. O que acontece? Eu vou contar para você hoje o maior segredo, que eu acho que deveria ser, né? A gente deveria aprender sobre isso muito antes da gente se casar, mas infelizmente isso não nos foi ensinado. Mas eu vou te ensinar agora, não é tarde, ainda é tempo. E para começar, então, eu quero que você visualize um casal. E esse casal, então, inicialmente, né, lá quando um olhou para o outro e se sentiu especialmente atraído um pelo outro, sentiu uma alegria muito forte depois daquele primeiro olhar, daquele primeiro encontro ou daqueles, né, reencontro. Às vezes é alguém que veio do passado e se reencontrou. Eu sei que aí esse casal, assim como você, seu marido, eu, meu marido, de forma romântica ou não, não importa, se sentiu especialmente atraído, se sentiu especialmente feliz um com o outro, a ponto de terem a coragem de dizer sim um para o outro. Mesmo que não tenham se casado formalmente, disse sim. O fato de morar junto e constituir ali uma relação de casal, significa que eles disseram sim um para o outro. Isso aconteceu comigo, com meu marido. Esqueci de dizer, né? Sou casada com o Juliano e tenho uma bebezinha de 1 mês e meio. Tenho o Theo, de 3 anos e meio. E sou madrasta do Gustavo, de 13 anos, tá? Essa é a minha família. Vou falar mais dela sobre vocês. Eu mostro a minha família para vocês aí nos stories, né? No feed. Vivo uma vida real, de verdade. Não é conto de fadas. Temos as nossas dificuldades, e eu compartilho como é que a gente vai atravessando dia a dia as dificuldades que vão aparecendo, porque a gente é um casal de verdade, um casal real, que não tá aqui vivendo conto de fadas. Não sou uma princesa, meu marido não é um príncipe, e é muito bom que seja assim, porque daí a gente se identifica, né? E eu conto também os segredos, como é que a gente faz dar certo. Então, voltando aqui nesse casal, o que acontece? Esse amor que vocês sentem lá no início, a gente tende a colocar sobre esse amor, que a gente chama na teoria de amor à primeira vista, a gente tende a colocar sobre esse amor todo o peso para fazer dar certo. Então é sobre esses encontros, esse encontro inicial, é aquele momento inicial da formação do casal, que é colocado o peso de fazer dar certo. Aí o que acontece? A gente segue vida afora achando que aquele amor inicial vai dar conta de superar as dificuldades da vida a dois. Aí começam a chegar os filhos, começam a chegar as dificuldades, que podem ser financeiras, pode ser um adoecimento, pode ser uma traição, pode ser você descobre que seu marido é muito apegado à família de origem, ou ele descobre que você é muito apegado à sua família de origem. Enfim, intromissão de familiares, todos os problemas que os casais atravessam. O que acontece? Ninguém contou
para vocês que esse amor inicial, apesar de ele ser lindo, apesar de ele ter sido responsável por unir vocês dois, ninguém contou para vocês que ele não é suficientemente forte. Muito pelo contrário, nesse romantismo todo que infelizmente existe, né, e nos cerca, você liga a televisão numa novela, espera, é um pouquinho de tragédia, um pouquinho de romantismo, os dois opostos, vida real mesmo que é bom, necas, né? Ou a gente está no oposto, lá mostrando a tragédia, ou então o romantismo que, se a gente torcer a televisão, pinga mel. Então, né, tanta doçura que a gente assiste. Filmes geralmente ou é romance ou então tragédia. E aí ninguém te conta a real. E a real é que esse amor inicial, apesar de lindo, apesar de ser muito importante, ele não é suficiente para fazer dar certo. Ué, Marisa, então deu ruim, o que nós vamos fazer? Pois é o que eu vim falar para você hoje. Porque você que está aqui hoje vai saber o que é preciso além desse primeiro amor. Por isso, mulher, aí já começa um dos segredos dos casamentos em crise. Muitos casamentos vão terminar em divórcio porque a pessoa acha que esse amor lá do início não está dando conta de fazer o casal ficar bem, então não existe amor. Ou então começa a duvidar. Olha que absurdo. Começa a colocar em xeque. Será que ele me ama mesmo? Será que era amor aquilo? Será que eu o amava? Porque agora eu tô com tanto... Nossa, eu tô com ódio, tô com raiva, não consigo ter relação sexual. Então, cadê aquele amor? Aí começa a se questionar, será que eu amava mesmo? E o pior é quando questiona o amor do outro. Ah, Marisa, mas ele traiu, então ele nunca me amou, porque quem ama não trai. Vocês vão ler muito isso aí. E aqui comigo vocês vão ver que quem ama trai sim. E vocês vão entender de onde vem isso. E vocês vão entender o que tem que fazer para mudar isso. Porque quem ama trai sim. Infelizmente, podia não ser a verdade, mas é a verdade. E aí tem mulher que termina por causa disso. Porque, eu li num post aí aleatório. Não, mas quem que postou isso? Baseado em quem? Baseado em quem? Qual a formação dessa pessoa que colocou esse post? Não sei não, era um perfil de frases motivacionais. Pois é. E aí uma frase motivacional que você não sabe o sentido daquilo. Porque nesse mundo real, humano, o amor de Deus por nós, vocês podem pensar, né? Mas tá lá escrito que o amor tudo supera, tudo suporta. E quem ama não trai. Pois é, o amor dele para conosco realmente é perfeito. Mas o nosso, gente, de irmão para irmão humano aqui, ainda é um amor que precisa ser lapidado. Ainda é um amor que passa por essas questões. Mas vamos lá, voltando aqui, quando a gente aprofunda então no estudo sobre relacionamento de casal, e eu quero levar você para esse lugar de aprofundamento, para você entender, você então aprende que esse primeiro amor que a gente sente lá atrás, ele não é suficiente para fazer dar certo, é preciso mais. E esse mais é o que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é o amor à segunda vista. Deixa eu abrir os comentários aqui, eu quero que vocês me contem. Quem aqui já ouviu falar no amor à segunda vista, coloca eu já. E quem não, coloca eu nunca. Ou então nunca, já, sim ou não. Quem aqui já ouviu falar sobre amor à segunda vista? Enquanto vocês vão colocando, eu vou explicando para vocês o que é esse amor à segunda vista. Porque, infelizmente, por não ser ensinado sobre esse amor à segunda vista, é que muitas pessoas desistem de lutar pelos seus casamentos. Por quê? Porque estão apegados à ideia de que só existe aquele primeiro amor. De que só existe aquele primeiro amor. Provavelmente as alunas sabem, né? Porque a gente trabalha isso. Mas quem não é aluna, coloca aí pra mim. Ou se é aluna, coloca que sim, né? E que é aluna. Mas olha aí. Tô vendo isso agora. Nunca. A maioria, nunca. Quem tá chegando agora, né? Quem tá conhecendo o meu trabalho agora, quem ainda não é aluna, nunca ouviu falar. Eu também, gente. Eu já era formada em psicologia. Eu já atendia
pessoas, casais inclusive, na época, né, em que o meu trabalho era esse lá. E sabe o que acontece? Simplesmente eu, trabalhando ali, eu não sabia também. Que bom que agora eu sei e quero muito ensinar isso para vocês. Nunca ouvi, nunca, a maioria nunca ouviu falar sobre o amor à segunda vista. E é esse amor à segunda vista, pode anotar aí, se você tem o seu caderninho. Amor à primeira vista versus amor à segunda vista. É esse amor à segunda vista que vai permitir você olhar para o seu relacionamento de uma nova forma e compreender o que tem por trás dos comportamentos do seu marido, por trás dos seus comportamentos. E fazer com que você encontre então a solução, porque presta atenção nos exemplos práticos. Imagina uma mulher que tem dificuldade sexual, que não tem libido, às vezes no início tinha, e aí com o tempo foi perdendo o interesse sexual pelo marido. Essa mulher, ela vem de um histórico de abuso sexual. Ela não conta isso pra ninguém. Ela não contou lá na infância, pra que ela vai contar agora? E aí, quando a gente pratica esse amor à segunda vista, esse amor à segunda vista, ele suporta a gente trazer as nossas questões. Porque é um amor que a gente olha muito além. Então você não olha só para a mulher que não tem libido, você olha para o que tem por trás. Esse amor à segunda vista é o que faz, esse amor à segunda vista que me faz olhar para o meu marido e falar assim, apesar dos defeitos dele, e faz com que ele olhe para mim e fale, apesar dos defeitos dela, existe uma história aí por trás. Mas esse amor à segunda vista não é para justificar erro, não. Esse amor à segunda vista é para nos ajudar a compreender como é que vai ser então o processo de cura. Porque para dar certo, é preciso então que a gente cure aquilo que está tirando a força do relacionamento. Então, esse amor à segunda vista, vocês vão entender, Marisa, mas e ele? Calma que nós vamos chegar nos maridos, vai ter aula especial sobre, mas e o marido que não procura ajuda? E o marido que não está aqui assistindo a aula? Nós vamos chegar lá. Mas o trabalho começa em você, mulher, e você precisa entender isso como uma bênção. Você precisa entender que essa decisão sua de lutar pela sua família é algo seu. Eu vou fazer porque eu quero, eu vou fazer porque eu sinto desejo. Eu vou fazer nem que seja a última coisa que eu faça, a última tentativa. E vai chegar a hora que o marido é chamado. E não é chamado, Marisa, mas então eu vou ter que ir atrás dele, a gente já está morando em casas separadas. Não, você vai entender como é que a gente vai participando o marido sem a gente precisar de ficar colocando ele para assistir aula. Esse é outro grande segredo que muitas pessoas que trabalham com casais não sabem fazer. Se não for os dois ali, não dá para restaurar o casamento. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Quando eu vou ensinar para vocês, vai ser na aula sobre como influenciar o marido a mudar comportamentos. Porque nós temos que chegar nesse ponto de influenciar o marido a mudar de comportamentos. No amor à segunda vista, quando você tem ali um marido que, por exemplo, não consegue se entregar para o amor, você consegue olhar além. E aí precisa do conhecimento para entender que por trás daquele homem que não consegue se entregar, tem muitas vezes uma criança ferida. Tem muitas vezes um marido cujo pai foi embora. E ele amava aquele pai. E a partir dali ele fechou o coração, porque ele entendeu que amar as pessoas é perigoso. Eu amo as pessoas e as pessoas vão embora. Eu amo as pessoas, eu confio nas pessoas, as pessoas vão embora. Então, a partir de agora, quando eu amar, amor é perigoso. Se esse treco acontecer de novo comigo, eu vou me fechar. Ou eu vou me abrir, mas de maneira cautelosa. E aí, sabe o que acontece? Seu marido te encontra lá, aquele primeiro encontro. De novo, ele experimenta o amor. Aquilo de alguma forma é irresistível. Ele se sente fortemente atraído. Ele diz que sim. E depois ele se recorda
inconscientemente, isso não está consciente, isso não está claro para ele que ele está vivendo isso. E aí o que acontece? Ele confunde a história dele com o que ele está vivendo agora e ele se fecha de novo. E aí, mulher, você sofre, e sofre mesmo, por não saber como é que Marisa, eu não consigo tirar sentimento do meu marido, não fala nada. São anos de casado, nunca falou que me amava, ou então falava no início e agora não fala mais. Demonstrava no início, agora não demonstra mais. E aí você, se você não sabe disso, que eu estou te ensinando hoje, se você não sabe olhar além, você vai olhar só para esse homem que hoje não consegue te demonstrar amor, e isso faz com que você desista. É só chegar alguém com, né, uma força aí de expressão para te convencer de que não tem cura, que não tem como fazer dar certo. Por quê? Porque você vai olhar e vai falar assim, ele era de tal jeito, hoje ele é de outro, então realmente não tem amor. Se não tem amor, que sentido faz cuidar desse casamento? Só que você já olhou além desse homem que hoje está com esse comportamento? Meu marido não bebia, agora ele bebe. E eu sofro com o vício. Óbvio que sofre, óbvio que tem que fazer alguma coisa por isso, gente. Claro, você não está errada de querer que ele mude, muito pelo contrário. Você não está errado de querer mudar o que você não gosta em você, muito pelo contrário. Que bom que você quer mudar também o que não está bom em você. A questão é o como. E hoje você precisa sair daqui sabendo. Eu preciso parar de ser romântica, excessivamente romântica, achando que aquele amor lá do início é suficiente. Não é. Para ninguém ele é suficiente. Sabe por quê? Agora eu vou te contar o porquê que ele não é suficiente. Quando você encontra uma pessoa, quando você encontrou o seu marido, o que você sabia sobre as dores dele? O que você sabia sobre o futuro dele? O que ele ia atravessar? Você sabia se o seu marido ia ter uma doença? Você sabia que o seu marido ia ficar desempregado? Você sabia que seu marido ia ser fraco e repetir a história dos homens da família dele? Será que seu marido sabia que você teve um abuso sexual que você não contou pra ninguém? Ou contou e ninguém te acolheu? E que aí lá na frente, será que seu marido sabia que lá na frente você ia perder o interesse nele? E deixar ele todo incomodado, sem saber se é ele que não é atraente para você, sem entender por que de repente você deixou de sentir atração por ele. Será que seu marido sabe por que você anda tão nervosa, brava, chata até, sabe? Será que ele sabe que você veio de um sistema familiar onde a maioria das mulheres não são felizes no casamento? E você, por lealdade, acaba achando que você também tem que terminar a sua vida infeliz no casamento. Será que seu marido sabe disso? O que o seu marido sabe sobre você e o que você sabe verdadeiramente sobre o seu marido? Sobre a história, sobre as marcas, sobre a trajetória até o dia daquele primeiro encontro. O que você sabia e o que ele sabia? Nós não vamos começar exigindo deles agora. A exigência vai vir depois. Primeiro, eu quero trabalhar com vocês. É muito diferente você se casar com um homem que não passou por abandono. É muito diferente. Esse homem ele tem uma estrutura, uma força muito maior. Só que talvez ele não passou por abandono, como é o caso do seu vizinho. Seu vizinho, talvez, casado com a sua vizinha, realmente a história de vida dele da infância foi assim, até passou do limite. Aí o fato de ele ter sido cuidado demais, mimado demais, o que ele queria, ele estalava os dedos e tinha ali o mordomo para levar para ele. Isso também tirou força, isso também marcou esse homem. E ele traz isso para o casamento dele. Então, se a esposa dele não ficar, elogiando, se a esposa dele não ficar fazendo tudo que ele quer, qualquer frustração que esse homem tem,
Ninguém sabe disso, só a esposa dele que tá casada com ele. Quem olha, você que olha, fala, gente, esse vizinho, né, que teve essa infância tão perfeita, linda e maravilhosa. E aí, se a esposa dele não sabe sobre isso que nós estamos falando aqui agora, quando ela começar a achar chato, ficar bajulando esse marido, quando ela desistir de ser mãe dele, quando ela desistir de ser babá dele, se ela não souber disso aqui, ela pede o divórcio. Simplesmente porque ela vai deduzir que aquele amor lá do início não existe mais. Então, o índice de divórcio, por conta simplesmente de as pessoas não saberem que não devem desistir ali porque o primeiro amor está enfraquecido, é enorme. E a gente pode mudar isso. E vocês estão entendendo que a ferramenta que nós temos aqui, gente, junto com a sua oração, não deixa de fazer sua oração, não deixa a sua fé de lado, mas não despreze o poder da ciência, do conhecimento. A ferramenta do conhecimento, aliás, o conhecimento é uma ferramenta, né, que nos possibilita diminuir drasticamente a quantidade de divórcio no nosso país. Nós precisamos diminuir o índice de divórcio, nós podemos. E nós fazemos isso cuidando dos nossos casamentos, quem ainda tem o seu casamento, e quem tem o casamento que já evoluiu, né, para uma separação, às vezes até já assinou o divórcio. Nós temos, tem o exemplo de uma aluna, por exemplo, que ela tinha 3 anos já, se não me engano ela é da turma 4 ou 5, não sei agora. Uma história linda. Quem é aluna da mesma turma dessa moça que eu estou dizendo, vai se lembrar do caso. Uma mulher cujo relacionamento já estava afastada do marido há 3 anos. Gente, a gente está falando de 3 dias, não. 3 anos. E ela começou a colocar essas coisas em prática. E ela contou para nós sobre a reaproximação com esse parceiro. Olha que coisa mais linda, 3 anos afastada. Porque começa a sair desse romantismo, começa a parar de ser ingênuo, gente. Para de ser ingênuo e acreditar em qualquer post que você vê na internet. Qualquer pessoa por trás de um celular escreve qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não pode sair acreditando em tudo que falam por aí. O que eu quero te dizer é, o conhecimento, ele pode, se você estiver aberta, se você estiver disposta, ele pode ser a ferramenta de transformação. E você está vendo aqui, em quanto tempo? 40 minutos. 40 não, porque teve a introdução aí, meia hora. Que você já pode hoje olhar para esse homem com um olhar diferente. Você pode sair dessa aula, por exemplo, e onde quer que ele esteja, talvez ele esteja sentado no sofá, não sei, hoje não tem futebol? Acho que não, mas enfim, seja lá o que for, pode estar mexendo no celular, você pode olhar para ele lá da cozinha, às vezes ele está sentado aqui, você está lá na cozinha aqui, você pode olhar para ele, lá de onde você está. E olhar um pouquinho além dele. E olhar um pouquinho além desse homem. E quando você fizer isso, não estranhe se o seu coração aquecer. Não estranhe se nessa hora você suspirar, você se emocionar, você sentir vontade de abraçá-lo, você sentir vontade de chamar ele para a realidade e restaurar esse casamento. Por quê? Não sei se convém fazer isso, tá? Porque você está assistindo a aula, você está sendo transformado. Eu peço muito carinho e muita cautela em relação aos seus movimentos, por enquanto. Nós estamos só começando, tá? Não estou dizendo nem que deva fazer, nem que não deva. Você vai sentir aí. Eu vou dar muita autonomia para vocês fazerem no tempo de vocês. Mas eu quero te dizer o seguinte, lá de onde você estiver, se ele não está mais dentro de casa, mas você sente que tem ao menos 1% de chance de restaurar esse casamento, você pode sentir ele, sinta, imagina ele, visualiza,
do jeito que você quiser. E olhe um pouquinho além. E se você quiser, lá no seu coração, você pode dizer: agora eu vejo você, eu vejo a sua história de vida. Marisa, mas eu não vejo, não sei o que acontece. Calma, calma. Não vamos atropelar as coisas, não. Por enquanto o exercício é esse. Homem, eu vejo você, eu vejo uma história por detrás. E pode ser que você, mulher, não saiba o que está levando seu marido a beber, o que está levando seu marido a trair, o que está levando seu marido a não ter diálogo. É claro, nós estamos só começando. As outras aulas são justamente para te ensinar isso. De onde vem vício? De onde vem depressão? De onde vem traição? Sendo que ele trai e não vai embora, porque se tivesse apaixonado, se quisesse viver a vida com outra gente, quem que tá prendendo esse homem dentro de casa? E aí você vai encontrar um tanto de gente para falar que ele só tá aproveitando, que ele tá porque não sei o quê. Pode ser, mas a maioria não é. De onde vem a confusão que faz o coração desses maridos também ficarem turbulentos? Esse é o objetivo dos nossos próximos encontros, das aulas que estão por vir e principalmente lá da imersão Salve o Seu Casamento. Então, por enquanto, o exercício ele é simples, mas ao mesmo tempo ele traz profundidade para a sua relação. Ele faz com que você se vincule de novo e fale assim, peraí, eu não tô aqui para brincadeira. Relacionamento de casal não é coisa para criança, é coisa para gente grande, porque vai exigir esse tipo de postura que eu estou te dizendo. Exige você olhar além desse homem, mulher. Porque se você for olhar só para casca, se você for olhar só para defeito ou para qualidade, você se casa com seu cunhado. Olha só para as qualidades para você ver, porque todo homem lá fora, gente, é lindo e maravilhoso. Todo homem gentil que você encontrar no mercado é lindo e maravilhoso. Você vai querer casar com ele se você olha só para aquela casca. Só que esse mesmo homem maravilhoso, gentil, não sei do que você encontra lá no mercado ou que você convive na sua família, ele tem uma história. E às vezes ele é gentil, educado, porque o pai dele era, e aí ele teve exemplo dentro de casa. Como é que era o seu sogro? Como é que era o seu sogro? O que seu sogro ensinou pro seu marido? E não é pra sair com raiva do sogro e da sogra não, viu? Eu vou ensinar, inclusive, para vocês. Como é que a gente lida com esse histórico familiar? Gente, vocês vão aprender tanta coisa linda nesses encontros. Por isso que eu falei que eu quero ver o coração de vocês, assim, florescendo. Eu quero que vocês sintam, como eu já me senti lá quando eu fazia a minha formação, eu me sentia uma privilegiada por estar podendo ser alfabetizada em termos de relacionamento de casal. Eu quero que você se sinta privilegiada. Quem quer se sentir assim? Ou quem já está se sentindo assim? Estou liberando os comentários, fala aí pra mim. Não fala de problema agora não, peraí. Gente, eu vou abrir caixinha de perguntas, tá? Depois da aula, pra vocês poderem colocar dúvidas, perguntas. Não fala nada agora de pergunta, de dúvida, nada. Só coloca pra mim, por favor. Se estiver cozinhando, se estiver secando o cabelo, para tudo aí, digita pra mim. Eu estou me sentindo privilegiada nesse exato momento por estar compartilhando isso com vocês. E me recordo de me sentir muito privilegiada quando há muito tempo atrás eu paguei caro para fazer minhas formações e comprei muitos livros e estudava noite e madrugada para hoje ter coragem de vir aqui falar com vocês. Quem aqui está se sentindo privilegiada por não ser mais uma analfabeta em termos de relacionamento de casal? E que vai fazer a vida amorosa dar certo? E se o seu marido lá na frente, depois de você fazer tudo que eu vou te ensinar, se, mulher, por Deus, se ele não der valor, se você estiver fazendo certinho, tá? Se você estiver fazendo errado, eu não posso garantir. Mas se você estiver fazendo tudo certo, mas você tem que fazer certo para você concluir que esse marido não é digno de você. Ah, maridos, se essas esposas fizerem a coisa certa, como, por exemplo, sair hoje dessa aula disposta a olhar além
e vocês não derem valor, mas vocês têm que ter paciência, porque o homem não muda da noite pro dia, não. Aliás, eu também não mudo e você também não. Vamos combinar. Por isso que eu falei que eu tenho que ajudar você a aliviar esse peso no coração, porque senão você vai querer que seu marido mude da noite pro dia e você vai se decepcionar. Aliás, é outra mentira que o povo faz de post aí. Que preguiça que eu tenho desses posts vazios, que só ilude. Mudança, gente, muda sua alimentação pra você ver o tanto que é difícil. Muda um comportamento. Vamos supor que você tá olhando celular, monitorando, viciado em olhar o celular do seu marido. Define hoje que você vai mudar esse comportamento pra você ver o tanto que dói na carne. Dói lá na carne. Por que dói na carne? Porque é o ego, essa desgraça de ego que fica fazendo a gente só fazer coisa que nos humilha, que nos diminui, que humilha o outro, que diminui o outro. Por favor, fala, até me arrepio. Só o seguinte, se você está se sentindo privilegiada, e você sabe quem que te trouxe aqui? Você. Não fui eu, não foi marido, não foi você. Você só está aprendendo isso porque você foi atrás. Quantas mulheres a gente manda esse convite? Vocês vão convidar outras, se vocês gostarem, obviamente, da aula. Se vocês saírem daqui com o coração alegre mais do que chegou, mesmo com o casamento em crise, porque isso, gente, é sabedoria. Isso é sabedoria. É você ainda estar no meio da tempestade e saber agradecer pela oportunidade de enxergar um caminho. Isso é sabedoria. Isso é força. A gente agradecer só quando tudo está indo muito bem, a gente ser feliz só quando está indo tudo muito bem, a gente ser gentil e generosa com o nosso marido só quando ele está nos tratando bem, é muito fácil. O desafio para você evoluir e ir embora dessa vida uma pessoa melhor é você conseguir, no meio da tempestade, no meio da dor por uma separação, ou por um casamento em crise, ou por uma traição, você conseguir olhar além. Você conseguir agradecer e se sentir privilegiada, porque você está se dando a chance de aprender mais. E se esse homem não der valor lá na frente, porque não é amanhã, não é até acabar o aquecimento ou a imersão, que seu marido já vai estar... Gente, para de iludir. É devagar. Mas se você começa a ver, daqui a pouco, daqui 1 mês, 2 meses, não vale a pena? Se eu falar pra você assim, gente, eu não sei, tá? Mas vamos supor que eu tivesse como falar pra vocês assim, o resultado da transformação do seu marido vai vir ano que vem. Vocês iam desistir só porque vem ano que vem? Eu não desistiria. Só que até lá ele tem que ir melhorando, e eu também, óbvio. Nós temos que melhorar a verdade, a realidade. Então, você vai ver que vai começar a transformar a sua relação, porque você vai se transformar. Então, se você estava cabisbaixa, desarrumada, amanhã, por você estar se sentindo privilegiada, por estar conhecendo coisas que muitos profissionais não sabem. Sim, isso tudo que eu estou falando para vocês é muito novo. Por isso que eu perguntei, quem aí sabe o que é o amor à segunda vista? Né? E a maioria diz que nunca nem ouviu falar. Então, o que acontece? Se você se sente privilegiada, mesmo estando na dor, gente, vocês não têm noção da evolução que você está fazendo em você mesma. De forma que você começa a se transformar numa mulher muito mais interessante, iluminada. E é uma iluminação que não depende do outro colocar uma estrela dourada na sua testa. Não depende de um outro reconhecer. Não faça isso para o seu marido te reconhecer, não. Faça isso porque você quer fazer o que faz sentido para você. E se faz sentido para você aquilo ali, ó, salvar casamento, luta. Faça a sua parte e comece hoje se sentindo privilegiada. E faça a tarefa que a professora está te passando. A tarefa hoje é você olhar para esse homem, onde quer que ele esteja. Ele só precisa estar vivo, né? Onde quer que ele esteja. Se você quer restaurar seu casamento, você vai parar com esses burburinhos. Ah, mas ele me traiu. Ah, mas ele não me... Para. Hoje você vai parar com isso.
Ah, Marina, ele tá lá nesse momento, enquanto eu tô aqui assistindo aula, ele tá lá bebendo. Quem que tá ganhando? Gente, quem que tá melhor? Vocês não conseguem enxergar as coisas tal qual elas são. Pensa tais quais elas são. Pensa bem. Você está aqui assistindo uma aula sobre casamento, sobre ser feliz no amor, sobre evoluir. Ele está lá no bar bebendo. Quem que tá melhor? Você ou ele? Vamos falar bem a verdade. Quem que tá melhor? Quem que tem mais chance de construir uma vida de sucesso? Você ou ele? Você queria trocar de lugar com seu marido? Você queria estar viciada? Você queria ser viciado em pornografia? Uma desgraça, que é um trem difícil de trabalhar. Mas possível, totalmente possível. Mas difícil. Por quê? Porque hoje, né, tá num clique, é com o dedo. Você queria estar no lugar? Você queria ter a história de vida que seu marido teve? Apanhou, teve que ser provedor do lar porque o pai foi embora, ou a mãe colocou ele no lugar de marido e hoje ele não consegue se desvencilhar desse lugar. Por isso que às vezes ele cuida mais da mãe do que de você e você fica enciumada e acha que simplesmente meu marido não me ama. Ou ele ama mais a mãe do que a mim. Isso não é amor à segunda vista. Isso não é amor à segunda vista. No amor à segunda vista, a gente está disposto a olhar um pouco além dos defeitos desse homem. E das qualidades também. Aí você vai entender que muita qualidade dele também veio das histórias de vida dele. Das histórias de vida dele. Assim como as suas qualidades também. Hoje, às vezes, você é uma mulher muito forte, muito realizadora, porque muito pequenininha você assumiu responsabilidades e isso te fez ser uma mulher muito realizadora, responsável. Pausou, travou, é porque tem muita gente fazendo live esse horário. Não foi a internet, porque eu abri outras páginas aqui de internet, estava normal. Normal. Mas voltou, né? Já voltou? Tá ok pra vocês? Quando acontecer isso, pessoal, não saia, tá? Não saia, continua. Se demorar muito, você sai e volta de novo. Eu nem fecho mais a aula, porque esses dias na panelinha aconteceu isso. E daí a gente foi ver, e foi justamente na live que aconteceu isso, que daí a live não ficou salva. Deus abençoe que essa hoje fique, né? Deus abençoe que fique. Mas na panelinha, o que é panelinha? Enquanto o pessoal vai voltando aí. A panelinha, mulheres, é um projeto que tem de segunda a sexta-feira, aulas de 7 a 7h30 da manhã. Então, você já começa o seu dia aí com uma dose de conhecimento, tá? Então, estou convidando quem não participou, é de segunda a sexta, então amanhã não tem. Nós vamos nos encontrar na panelinha na segunda-feira, às 7 horas da manhã, tá? De 7 a 7h30. Então vamos lá, quando você estiver aqui assistindo as aulas e travar alguma coisa assim, espera, eu vou esperar pacientemente, coisa de internet, a gente não tem muito o que fazer. Eu espero e aí a aula volta, tá? E se voltar craquelando, se voltar o áudio ruim, você sai da aula e entra de novo, tá? Na live. Mas espera um pouquinho que geralmente volta, tá bom? Então eu vejo vocês lá, não tô me despedindo não, tá? Tô só aproveitando aqui enquanto todo mundo vai voltando, para eu poder convidar quem ainda não conhece esse trabalho, tá? Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente está, disposta a olhar além, muita coisa começa a se revelar. Então, por exemplo, como é que você vai cobrar do seu marido uma nova postura? Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, gente. Como para quem tá travando, sai e entra de novo, porque deu uma pausa aqui na conexão, tá? Então, para quem tá chegando agora, a panelinha é um projeto de aulas gratuitas de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Tá? De 7 às 7h30. Mostra a Duda, por favor. Ih, está dormindo. Mamãe deu mamar para ela. Papai ninou.
Deve estar dormindo. Se ela estiver acordadinha, eu mostro. Pode deixar. Ó, o seguinte então. Deixa eu desativar os comentários que ajuda aí na conexão. Daqui a pouquinho eu abro de novo. Então, mulheres, prestem atenção. Como é que você vai cobrar do seu marido? Aliás, se você tá fazendo isso, você sabe que não dá certo, né? O que adianta você cobrar do seu marido uma postura? Eu quero que você pare de beber. Eu quero que você pare de usar celular. Eu quero que você fale com o nosso filho com mais educação. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você aquilo outro. Sendo que você não sabe de onde é que vem esse comportamento dele. Aí você cobra dele uma coisa que você não sabe por que ele age assim, ele não sabe. Aí às vezes ele tenta mudar, não consegue. O que você constata? Ou que seu marido não te ama, ou que ele não te escuta, ou que você não sabe falar. Não é. É porque tá faltando esse amor à segunda vista, que é esse olhar além. Eu saquei um negócio esses dias aqui na minha casa, gente, que eu vou falar pra vocês, que o tal do celular, eu abençoo muito porque é o que me permite fazer o meu trabalho, né, ter o alcance que tem. Mas o tal do celular com internet, eu falava aqui pro meu marido, que eu ficava tão triste de ver ele com, né, chegava em casa, podia curtir a gente, ficava no celular. Aí um dia eu fiz esse exercício de olhar além. E eu percebi que o celular desconectava ele, presta atenção. O celular desconectava ele da convivência em família. Igual ele deve ter vivido com o pai dele. Porque quando a gente conhece um pouquinho da história, a gente vai ver que, assim como meu pai, não foi aquele pai de chegar e de brincar por horas e horas a fio, de pegar um livro para ler. Meu marido também não teve essa experiência com o papai dele quando ele era criança. O pai foi embora de casa quando ele era criança. Então, ele não teve essa vivência. Então, isso vai ter que ser construído. Aí, vocês acham que não tem diferença uma mulher que sabe isso e ao invés de simplesmente cobrar do seu marido que ele largue o celular e brinque com a criança, você acha que realmente não faz diferença um dia essa mulher com muito jeito, ela chegar e falar sobre isso? Ai, Marisa, aí eu já até sei. Ai, meu marido não ouve. Ai, meu marido não sei o quê. Ai, meu marido aquilo. Calma. Eu também não chego pro meu marido, dou aula para ele dessas coisas não, gente, senão fica chato. Mas existem tantas formas de a gente levar essas coisas para eles. É a mulher que vai edificando a sua casa sem precisar dar aula para o marido. Então, quando eu percebi isso, eu falei, poxa, então se ele não teve isso, ele não tem essa memória. Eu tive, minha mãe está presente, ela sabe. Eu me lembro de a gente morar numa casinha de meia água de fundo da casa da minha avó paterna morava na casa da frente, meus pais, eu, meu irmão, eu me lembro até eu e meu primeiro irmão e eu, né? Não sei se já tinha mais irmãos, mas eu tenho lembrança da gente morar numa meia aguinha, que é uma casinha pequenininha, né? Quarto, sala e cozinha, e tinha um alpendre, uma varandinha de cimento vermelho, vermelhão que a gente chama aqui em Minas, não sei aí na sua cidade se tem outro nome. E eu tenho lembrança da minha mãe forrar o chão e de manhã a gente tomar sol e ela abrir um livro de um galo, gente. Eu lembro da capa do livro, eu não lembro o nome do livro. Nem minha mãe talvez se lembre disso. Ela pode lembrar desse contexto, mas não lembrar do livro. Eu lembro até do livro. Então, abrir livro com meu filho é algo que eu faço com muita facilidade porque eu tenho essa memória. Mas tem outras coisas que eu não tive e aí é novo para mim. Às vezes pode ser até estranho para mim fazer com meu filho, e às vezes é algo bom, é algo legal, mas que soa estranho porque eu não tive esse registro. E aí é muito simples, né? A gente cobrar do outro sem a gente compreender que história é essa que esse outro traz. Mas, Marisa, então, se eu não sei nada do meu sogro, da minha sogra... Calma, gente, para. Eu não quero que vocês fiquem investigando a vida do sogro e da sogra, não. Vocês vão ver que é possível a gente fazer um trabalho com o marido, né, dentro do nosso casamento, sem complicar. Para de complicar. Se você complicar, de verdade, eu não consigo te ajudar. Então, vai acompanhando, sem complicação. Não, se a Marisa está falando que por agora...
Na hora certa, você vai saber o que você precisa fazer. Então, o que é importante você saber e estar disposta? Estar disposta a olhar diferente do que muitas esposas por aí olham seus maridos. E a hora de chamar o marido para responsabilidade, nós vamos fazer também, e você vai ver como fazer isso, sem colocar ele contra a parede, sem ficar dando aula para ele. E não é mágica também não, é Marisa, então nós vamos fazer uma mágica, você vai passar uma porção mágica. Não, é método. Eu estou compartilhando aqui com você um método, parte do que eu trabalho com as minhas alunas, que estão trazendo resultados maravilhosos de transformações reais. Reais, que estão aqui e não me deixam mentir. Meu ex-marido foge de mim e me ignora. De onde vem esse comportamento? Se olhar só para isso, não vai conseguir restaurar casamento. Infelizmente. Qual o nome aqui da seguidora que colocou? Patrícia. Então, hoje eu não vou falar aí como funcionam essas questões, não. Por quê? Eu não quero deixar vocês ficarem atropelando, colocando a carroça na frente dos bois, entendeu? Calma, gente, calma. Primeira coisa, hoje você está se sentindo privilegiada por você entender que precisa olhar além. Que precisa ter esse olhar amoroso. Isso é extremamente amoroso, gente, o que eu estou sugerindo aqui para vocês. Isso é amor de verdade. E eu não estou dizendo que um homem, vocês vão ver na aula sobre traição, sobre erros, que um homem que comete um erro grave dentro do casamento tem consequências. E eu vou ensinar para vocês como lidar com essas consequências, como lidar com restauração, com compensação. Não estou passando a mão na cabeça de marido que está fazendo coisa errada dentro do casamento. Muito pelo contrário. Eu acredito que por trás desses comportamentos existem questões que nem ele sabe lidar. E por isso que ele fica confuso. Fala que não te ama, muitas vezes, só para você poder fazer as malas dele e botar ele na rua. Porque ele fala que não ama, mas não vai embora. Que confusão é essa? Sim, tem confusão ali dentro. E eu vou ensinar para vocês ao longo das próximas aulas, nas aulas sobre esses assuntos específicos, o que tem por trás, gente. Mas para isso você precisa estar disposta a olhar para relacionamento de casal como eu estou te ensinando aqui. É muito diferente do que você vai encontrar por aí, nos posts aleatórios da vida. Por quê? Porque amor à segunda vista não é para fraco, não é para menina, é para mulher. É para gente grande. É a capacidade de olhar além dos defeitos dessa pessoa. É a capacidade de compreender que por trás desses defeitos seus ou do seu marido existem histórias. E é totalmente impossível restaurar um casamento se você não tiver esse olhar. Porque você vai ficar ali encafifada com o erro que esse homem tem. Então, se ele te ignora, você vai ficar encafifada com essa ignorância dele. Se ele não conversa, você vai ficar presa ao fato de ele não conversar. E se você fica presa, mulher, só nesses defeitos, infelizmente, não acontece restauração. Não acontece restauração porque parte do processo de restauração depende do desejo de fazer dar certo. E como é que você vai fazer dar certo com um homem que você só vê o defeito que ele tem? Seu marido é mais do que os defeitos que ele tem. E é o que eu vou te mostrar aqui. Tá bom? Amanhã vou falar para vocês sobre amor. E nós já começamos a entrar efetivamente nos temas que vocês precisam, tá? Essa aula introdutória ela é extremamente importante, só para vocês entenderem que aqui vocês vão muito além dos temas que vocês achavam que precisavam, né? Nossa, eu achei que eu precisava só de uma live sobre diálogo. Não, você precisa de uma aula, precisava de entender o fundamento do que vai curando os casais. Então, para resumir para você, boa parte das crises dos relacionamentos de casal hoje
estão acontecendo. Está acontecendo, né? A maioria das crises. Porque as pessoas, elas estão atribuindo àquele amor lá do começo a força para fazer dar certo. Esse amor lá do início, ele é frágil. Ele é forte lá para gerar a conexão. Mas depois ela é frágil para dar continuidade. Então só aquele amor lá do começo, ele não ia dar conta de suportar a chegada dos filhos, um destino muito trágico de um homem que talvez é acometido pelo vício, por uma doença grave, pelo desemprego, tá? Então aquele amor lá do início, ele é lindo, maravilhoso, necessário para gerar a conexão. Mas agora você já sabe, é preciso um algo mais, e esse algo mais é o amor à segunda vista. É esse amor adulto, maduro, que eu vou ensinando para vocês nas próximas aulas, como ir colocando efetivamente em prática, tá? Então é um olhar além, é estar disposta a sair só da crítica e encontrar solução. E é o amor à segunda vista que permite a gente encontrar essas soluções, porque vai fazendo com que a gente olhe além. E aí sim você vai poder cobrar autorresponsabilidade desse homem, né? Porque se eu sei o que gera o vício, se eu sei o que gera a discussão, a briga, a traição, se eu sei disso, eu sei cobrar. Se eu não sei cobrar. Eu vou cobrar só a mudança dele. Mude. Mas eu não sei orientar, eu não sei falar para ele onde precisa mudar. Aí ficam dois confusos. Sabe onde é que chega? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Até porque, vou deixar aqui uma reflexão. Se hoje você falasse assim, se hoje você pedisse seu marido para mudar tal coisa, saia do celular. Se ele te perguntasse assim, como? Ou se você pedisse para ele assim, abandone o vício. Ou fale com mais educação com as crianças. Ou me ajude mais nas tarefas de casa. Arrume um emprego. Ganhe mais dinheiro. Pare de perder dinheiro. Seja lá o que for. Se ele se você cobrasse isso dele e ele falasse assim para mim, como? Me ajuda. Na hora você ia falar assim, santo Deus do céu. Como? Realmente, boa pergunta. Estamos aqui sem saber como. Porque vocês também não sabem como ajudar o marido a falar melhor com as crianças, a trabalhar, a não perder dinheiro, a sair do vício, a sair do celular. Então, quer dizer, é fácil cobrar do outro uma mudança, mas é bem difícil de saber o como. Faz sentido? Então, mulheres, amanhã nós temos a aula às 8 horas, aula 2 do aquecimento. Vamos dar continuidade. Chame mais mulheres, compartilhe esse conhecimento com mais mulheres, desmarque o compromisso que você tiver e se comprometa a restaurar o seu casamento. Porque sim, a maioria dos casamentos em crise podem ser restaurados. Coloca isso no seu coração. A maioria dos casamentos em crise podem ser restaurados. Só não é enquanto dorme, enquanto finge que não, né? Enquanto mata a aula, não é. É trabalhando. Então amanhã eu vou estar aqui às 8 horas com conteúdo para ir ampliando aí o seu repertório, clareando o seu caminho. Só que para isso você precisa vir. Desmarca o compromisso que você tiver. De 8 às 9, rapidinho, você vem, pega o conteúdo, porque vai que a live não fica salva. Gente, eu não prometo salvar todas as lives, viu? Não me cobrem isso, por favor. Eu me sinto totalmente no direito de salvar ou não salvar alguma aula. Eu me dou todo o direito de, às vezes, acontecer algum problema técnico, acabar a bateria de celular, seja lá o que for, e a aula não ficar salva. Não me cobrem. Marisa, você disse que as aulas iriam ficar salvas. Eu não disse. Não disse, tá? Então, a única certeza que você vai ter acesso às 10 aulas é você vindo pro ao vivo, tá bem? Faça a sua parte. Espero que vocês estejam finalizando essa aula se sentindo privilegiadas por vocês terem dito sim e vindo
quando muitas disseram sim e não vieram. Deixaram aí o ego, alguma outra coisa atrapalhar. Deram prioridade para outras coisas, né? E se fez sentido para você, mulher, é muito importante que você compartilhe com outras pessoas, né? Você não sabe realmente quem é que tá por um fio, casamentos aí que estão precisando mesmo dessa luz, mulheres que estão com seu coração totalmente fechado, angustiado e que vão dormir essa noite angustiadas porque não sabem onde buscar uma resposta, um caminho. E aí, se você sente que esse caminho pode fazer sentido para ela, você convida para ela participar também, tá bom? Então, um beijo para vocês e uma coisa importante. Eu vou, ao final de todas as aulas aqui do aquecimento, colocar uma caixinha de perguntas lá no Stories, tá? Então, eu vou salvar essa aula agora. Você, por gentileza, vai lá, comenta se você gostou. Comenta algo que você aprendeu na live, tá? Para quem for chegando aqui no Instagram, ver que tá acontecendo esse trabalho. E você pode colocar dúvidas que amanhã eu vou tirar um tempo. Amanhã tem aula com as minhas alunas, mas depois eu vou tirar um tempo e responder algumas perguntas que vocês fizerem lá na caixinha nos stories, tá bom? Então, compromisso de vocês. E façam a tarefa. Olhem de um jeito diferente, só olha, não fale nada, não prometa nada, só esteja disposta a olhar um pouco além e parar nesse momento de ficar focada só no defeito, para que você possa encontrar solução. Não é fingir que o defeito não existe, tá? Tá lá o defeito, mas eu vou hoje olhar um pouquinho além. Inclusive, a frase que geralmente a gente fala nesse momento é: agora eu vejo você e vejo além dos seus erros, dos seus defeitos. Só isso. Mas não precisa falar para eles não, tá? Senão eles vão falar que vocês estão loucos. O que tá falando? Só lá no seu coração. Agora eu olho verdadeiramente para você. Eu olho um pouco além. Eu olho além dos seus defeitos. Mas Marisa, o que eu vejo além desses defeitos? Calma. Cenas dos próximos capítulos. Continue aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa para te trazer aí as ferramentas para dentro da sua caixa de ferramenta para chegar no ponto que você quer, que é a restauração do seu casamento, tá? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê então lá nas caixinhas de perguntas e respostas, comentários. Você pode também comentar na caixinha para eu compartilhar com as seguidoras ao longo do dia amanhã. E comente também nessa aula o que você achou, tá bom? E amanhã às 8 horas, já coloca aí o telefone para despertar 15 para as 8, para você se organizar. Traga o seu caderno, uma aula muito especial, dedicada aí para vocês que estão lutando para restaurar o seu casamento ou proteger o seu casamento e a sua família, tá? Um beijo, fiquem com Deus, descanse, uma ótima noite de sexta-feira e a gente se vê amanhã às 8 horas aqui ao vivo.